bem? Tudo jóia? Tudo certo? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse lugarzinho pequeno aqui da rede mundial de computadores que eu resolvi chamar de Pensando em Números. Eu sou a Natália e hoje nós vamos falar sobre trigonometria. Eu sei que você é um estudante, eu sei que você é uma estudanta muito dos dedicados e você, depois do vídeo de Teorema de Pitágoras, ficou muito feliz, com muita vontade de sair pesquisando na internet questões sobre Teorema de Pitágoras para ver se vocês tinham entendido direito, e vocês se depararam com uma questão que, ao invés de dois lados e você tinha que achar um terceiro lado, por exemplo, um cateto e uma hipotenusa, e você tinha que achar o tamanho do outro cateto, ao invés disso, vocês se depararam com um triângulo retângulo do mesmo triângulo retângulo, dos mesmos criadores de triângulos retângulos de Teorema de Pitágoras, o mesmo triângulo. Só que dessa vez, ao invés de ter dois lados para você achar um terceiro, tinha um lado e um ângulo para você achar um segundo lado. E você ficou se perguntando, meu Deus do céu, a Natália mentiu pra mim, ela falou que eu conseguiria resolver todas as questões de teoremas de Pitágoras com teoremas de Pitágoras e eu não tô conseguindo resolver com teoremas de Pitágoras, o que eu faço? Seus problemas acabaram, porque é isso que você vai aprender aqui hoje nessa pequena película de internet. A trigonometria veio para acabar com a ideia de que você precisa ter dois lados para poder achar um terceiro. Agora, depois que você assistir esse vídeo, você vai ter ferramentas o suficiente para conseguir achar um lado do triângulo, tendo apenas um lado do triângulo, um outro não que você vai achar, e um ângulo do triângulo. Você lembra dos catetos e da hipotenusa, não é? Pois é, aqui a gente vai aprender a relacionar os números desses catetos a partir do ângulo. Calma que tá meio confuso. Vamos pro papel que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, a gente já sabe, pela aula de Teorema de Pitágoras, que um triângulo retângulo ele vai ter sempre dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo reto. Beleza, essa parte a gente já sabe. E que isso daqui é um cateto, isso daqui é outro cateto, a gente também já sabe. Mas vamos supor que a gente tem, por exemplo, esse ângulo aqui. A gente tem esse cateto aqui, ele vai estar oposto a esse ângulo aqui, e esse cateto não vai estar oposto a esse ângulo. Portanto, a gente chama, em relação a esse cateto, a gente chama... em relação a esse ângulo, a gente chama esse cateto de cateto oposto. E a gente chama esse cateto aqui, que está coladinho com o ângulo, a gente chama, na matemática, aquilo que está perto, a gente costuma chamar de adjacente. É uma palavra meio esquisita que a gente não usa no português, mas na matemática a gente usa bastante. Então, o cateto que está colado com o ângulo é o cateto adjacente. Beleza, então aqui nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. São dois catetos e uma hipotenusa, do jeito que a gente aprendeu. Acontece que, se eu começar a olhar para esse ângulo aqui, o ângulo em vermelhinho, as coisas começam a mudar um pouco. A hipotenusa não vai mudar, porque ela continua sendo oposta ao ângulo reto. Acontece que o cateto oposto ao ângulo deixa de ser esse daqui e passa a ser esse daqui. O cateto, então, oposto ao ângulo, deixa de ser esse daqui e passa a ser esse daqui, porque o ângulo que eu tô vendo é esse daqui. Então, é o cateto que está oposto ao ângulo. Então, aqui, esse é o cateto oposto. Se a gente estiver olhando em relação ao ângulo vermelhinho. E se a gente estiver olhando em relação ao ângulo vermelho, esse daqui passa a ser, então, o cateto adjacente, porque ele está do ladinho do ângulo. Beleza, então agora a gente já aprendeu o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, a gente já pode passar para as regras trigonométricas. O seno, por exemplo, a gente tem o seno. O seno nada mais é do que a
A razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno do ângulo verdinho vai ser o cateto oposto. No verdinho, esse aqui é o cateto oposto, então é o comprimento do cateto oposto, é o valor que esse cateto tem, dividido pela hipotenusa, dividido pelo valor que a hipotenusa tem. Se a gente estiver olhando para o seno do vermelhinho, não vai ser esse cateto, vai ser esse cateto aqui. Então, o comprimento desse cateto, que é o cateto oposto do vermelhinho, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre a mesma coisa, certo? Beleza, o cosseno é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Portanto, nós temos o cateto adjacente do verdinho vai ser esse daqui, dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente do vermelhinho vai ser esse daqui, dividido pela hipotenusa. Então, a gente sabe que o seno, ele é de acordo com um ângulo. O seno, o cosseno e a tangente, no caso, né? São de acordo com o ângulo. O seno do ângulo verde é diferente do seno do ângulo vermelho, já que o cateto oposto vai ser diferente. Esse é o cateto oposto do verde, esse é o cateto oposto do vermelho. Então, o seno é sempre de acordo com o ângulo. O seno do ângulo verde, o seno do ângulo vermelho, e por aí vai. E o que está faltando aqui, a gente tem 3 lados, a gente tem uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa. O único que está faltando é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Portanto, a tangente é a razão da divisão, né? A razão da divisão é a mesma coisa. É a divisão, portanto, do cateto oposto, por exemplo, do verde aqui, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ah, mas eu tenho que gravar isso, como é que eu vou saber quando na prova me pedir seno, como é que eu vou saber qual que eu tenho que dividir por qual? Então, a gente tem alguns macetinhos para gravar. Quando eu aprendi o macetinho do seno dividido por oposto sobre hipotenusa, cosseno dividido por adjacente sobre hipotenusa, tangente dividido por... tangente igual oposto por adjacente. Isso. Eu aprendi o macetinho do só, cá, toa. Só, cá, toa. Só, cá, toa. É um macetinho que até hoje eu uso pra lembrar qual que é qual que eu tenho que dividir por qual. Então, você pode lembrar da palavrinha só, cá, toa. Eu vou escrever ela aqui em cima. Ou você pode lembrar também, depois que eu já aprendi, eu ouvi de um outro macetinho que eu acho que também pode ser legal da gente aprender, que é aquele que tá com sono. Sono. Ah, não, errei. Tá vendo? Não foi o que eu aprendi quando eu aprendi essa matéria. O com sono é esse aqui. Aquele que tá sem sono. Sem sono. Ele corre. Porque quando você tá sem sono, você corre. Sem sono, corre. Isso. Aquele que está com sono, olha só o que acontece. Ele cai na cama. Porque tá com sono. Certo? E tem gente que bebe coca. Tem gente que bebe coca. Então, tem esses 2 macetinhos para gravar. Qual que divide por qual. E aí, você pode escolher qual que você acha que vai lembrar melhor. Acabei de perceber que eu fiz uma coisa errada. Na matemática, a gente não pode usar 2 pontos. Finge que eu escrevi igual, tá? Finge que eu não escrevi 2 pontos. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Aqui eu escrevi bonitinho, é igual. O seno de um ângulo x vai ser igual ao cateto oposto do ângulo x, desse mesmo ângulo,
dividido pela hipotenusa, lembrando que a hipotenusa vai ser sempre a mesma. E isso me ajuda uma vez que eu não tenho todos os lados. Por exemplo, vou fazer um triângulo sem régua aqui, ele vai ficar bem feio, mas você abraça o meu triângulo, porque ele foi feito com muita boa vontade. Beleza, fizemos um triângulo aqui. Isso vai ser útil, como eu tinha falado antes. Suponhamos que você só tem esse... você só tem esse lado daqui. E o comprimento dele é um número que eu vou chamar de x. Finge que ele te deu, né? O enunciado te deu qual que é o valor de x. Então, você tem esse comprimento, você precisa achar a hipotenusa, por exemplo, mas você não tem o outro lado para fazer teorema de Pitágoras. Ao invés do outro lado, ele te deu o valor de um desses ângulos aqui. Vamos supor que ele tenha te dado o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa. Como é que você vai fazer? Você conhece, então, o soca à toa, você conhece que quando a gente tá sem sono a gente corre, quando a gente tá com sono a gente cai na cama e tem gente que bebe coca. E aí você pode usar, nesse caso, você pode usar ou o cosseno, porque ele usa o que você tem é o adjacente ao ângulo. Então, você pode usar ou o cosseno ou o tangente, ou a tangente, porque os dois usam o cateto adjacente ao ângulo. Então, vamos supor que eu quero usar o cosseno, porque eu quero descobrir a hipotenusa. Então, eu olho na tabela qual que é o cosseno do meu ângulo, que o meu ângulo foi dado pelo enunciado. Eu sei que o cosseno do ângulo precisa ser igual ao cateto adjacente, que no meu caso é x, que também foi dado pelo enunciado, e a minha hipotenusa é o que eu quero saber. Então, eu olho na tabela o valor de cosseno do ângulo, o x eu já tenho, o HI é o que eu quero saber, e eu consigo descobrir qual que é a hipotenusa sem precisar ter dois lados para fazer teorema de Pitágoras. Essa questão é uma que eu já vi cair demais, e os meus amigos me perguntavam muito, é uma que dava muita dúvida. E eu lembro dos meus amigos me perguntando, Natália, pelo amor de Deus, como é que eu faço essa questão? Então, vamos lá. Sabendo que o prédio faz uma sombra tal que o raio de sol vai bater no meu olho a um ângulo de 30 graus, e fingindo que eu tenho 1,70 m, porque já que eu estou desenhando, eu posso fingir a minha altura, e que eu estou a 3 metros do prédio, qual que é a altura do prédio? Eu quero saber a altura total do prédio. Mas aqui eu tô vendo um triângulo retângulo. Será que eu consigo desenhar? Eu vou desenhar ele de amarelinho para ficar bonitinho. Finge que isso é uma reta, finge que isso é um ângulo reto e finge que isso é um triângulo retângulo, mas essa reta ficou muito feia. Que bom que eu não tô aqui dando aula de desenho, né? Então, a gente tem esse lado aqui, que como a gente viu, que é a distância que eu estou do prédio, então esse lado vale 3 metros. Eu quero achar o prédio todo, mas eu já sei que do chão até essa linha aqui, que a gente fingiu que ela é reta, é 1,70 m. Então, eu preciso achar daqui até aqui. E coincidentemente, talvez não, o meu cateto desse triângulo retângulo que eu construí. Ótimo, agora ficou fácil. Então, eu tenho o cateto oposto do ângulo 30, eu tenho o cateto adjacente ao ângulo 30. Qual que é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? É a tangente. Então, a gente tem a tangente. Tem gente que escreve assim tangente, tem gente que escreve assim tangente. Os dois são tangente, viu? Então, eu tenho a tangente de 30. A tangente do ângulo 30 graus, ela necessariamente tem que ser igual a x dividido por 3, já que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30 tem que necessariamente ser x sobre 3. Então, eu vou lá na minha tabela, eu vejo quanto vale tangente de 30, ou se você decorou a musiquinha, que eu vou passar mais tarde,
Se você decorou a musiquinha, você decorou os ângulos 30, 45 e 60, você sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, raiz de 3 sobre 3 tem que ser igual a x sobre 3. Multiplicou os dois lados por 3, x é igual a raiz de 3. Acabou a nossa questão? Não, não acabou a nossa questão. Ainda falta... raiz de 3 é só o x, e o x é só daqui até aqui. Então, tá faltando 1,70 m, que é o tanto que eu meço nos nossos sonhos, nas nossas ficções. Portanto, a altura do prédio, H de high, que é a altura em inglês, porque nós somos o quê? Poliglotas. Então, a altura do prédio, P de prédio, vai ser igual a 1,70, que é o tanto que eu meço, mais raiz de 3 metros. Para a maioria dos professores isso vai bastar. Raiz de 3 é 1,73. Então, a altura do prédio vai ser 1,7 mais 1,73. Isso aqui vai dar 3,43 metros. Caso precise. Mas geralmente não precisa, não. Metros. Só para não ficar nenhuma ponta solta, só para ficar tudo bem redondinho, bem bonitinho, bem lindo, bem maravilhoso, geralmente a gente precisa decorar o seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60, porque são os ângulos mais... Os ângulos? Eu falei certo? São os ângulos mais comuns que a gente mais trabalha. Então, a gente geralmente precisa decorar. Então, existe uma musiquinha para decorar o seno, cosseno e a tangente, que a gente faz uma tabelinha. Eu vou cantar ela aqui para vocês. Ai, que vergonha. Mas tá bom. Ela é a musiquinha do Jingle Bell. Então, é assim, ó. 1, 2, 3... Calma aí. 3, 2, 1... Tudo sobre 2... A raiz vai no 3 e também no 2. Ai, meu Deus, é muito rápido. A tangente é tranquila, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Maravilhoso, muito boa, muito cantora, parabéns, muito sozinha ela. Essa é a musiquinha que a gente decora. Mas só para não deixar nenhuma ponta solta, para vocês entenderem de onde que eu tirei que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Foi justamente dessa tabelinha. À medida que você vai cantando e você aprende que tudo sobre 2 significa... todos os números que você colocou é sobre 2. 1, 2, 3, você descobre que você tem que desenhar, escrever ela reto, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, uma vez que você aprende a criar essa tabelinha, você sabe o seno de todas, o seno, cosseno e tangente de todos esses 3 ângulos. E aí fica muito fácil para quando você chega numa questão como essa, você não precisa de uma tabela, porque você já sabe qual que é o seno, cosseno e a tangente do ângulo 30, que é o ângulo que está na nossa questão. Então, por isso que eu tirei que o tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, por causa da musiquinha. Mas eu ainda vou passar ela para vocês um pouco mais... Vai ter um vídeo só sobre isso, tá bom? Olha só que coisa maravilhosa, que coisa incrível. As coisas estão fazendo sentido na minha cabeça agora. Eu sei que você está pensando assim. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que agora você consiga sair por aí resolvendo várias questões sobre triângulos, retângulos. Triângulos, retângulos. Triângulos, retângulo. Triângulos, retângulo. E que agora você se sinta livre para voar e se aventurar entre os triângulos, retângulo. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que você ainda não entendeu, você comenta ou você me manda uma DM, caso você esteja com vergonhinha de comentar, não tem problema, tá tudo certo. E aí você me fala o que você não entendeu, ou se você tiver alguma dúvida extrapolando, nossa, mas eu pensei num negócio aqui que a Natália não falou sobre isso, que eu queria muito que ela falasse sobre, aí você comenta ou você me manda uma DM, que aí eu posso fazer um vídeo sobre, ou eu posso te responder na DM, caso seja caso seja o caso. Ou também, se você tiver uma ideia que não tem nada a ver com trigonometria, nada a ver com triângulo, retângulo, cheio de triângulo, caso você tenha qualquer dúvida sobre matemática, nossa, aquela matéria ali eu não tô conseguindo entender, meu professor não consegue me fazer entender, você manda para a Natalinha e a Natalinha pode fazer um vídeo sobre, então manda para a Natalinha. Demorou? Então eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma.
obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, deixe seu coraçãozinho, deixe o seu joinha para cima, deixe sua forma de amor virtual aqui pra mim e pra essa comunidade linda que estamos criando juntos, eu e você. Tá bom? Um beijo. Tudo nosso.